ao vivo lá em Porto Alegre com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos amigos do Terra Viva. Deixando registrado aqui o falecimento de um grande jornalista hoje, durante a madrugada, aos 91 anos, Mino Carta, italiano de nascimento de Gênova, que veio para o Brasil e fez história no jornalismo brasileiro. Começou com 4 rodas na Abril, depois aí foi fundador de grandes veículos, foi a convite dos Mesquita para o grupo do Estado de São Paulo, onde participou da equipe que fundou o revolucionário Jornal da Tarde. Depois, saindo de lá, lançou uma grande revista semanal que é sucesso até hoje, que é a Veja. Saindo da Veja, lançou Isto É. Depois, saindo de Isto É, lançou Carta Capital. Faleceu aos 91 anos em função de uma série de complicações. Estava internado há 2 semanas na Beneficência Portuguesa, se eu não me engano. Uma grande perda para o jornalismo brasileiro, Silmar. Sem dúvida, lembro muito dos tempos da Veja, né? Eu era assinante da Veja, acompanhava diretamente a revista, a melhor revista brasileira, né, na minha opinião. Foi, né? Foi. Hoje nem tanto. Na época, exatamente, de Mino Carta controlando, dirigindo o seu lado editorial, né? É excelente carreira, né? Ele fez tudo. E eu Fundou acho que revistas, fundou jornal. tudo. Impressionante. Eu acho que fez muito parte da nossa formação. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas a nossa formação como jornalista crítico, acho que tem muito a ver com o pensamento de Mino Carta, que faleceu hoje, e outros grandes nomes aí, que nos ensinaram a pensar como é que as coisas caminham e olhar sempre com um olhar crítico. Assim como a gente tem o dia de hoje, que é um dia importante, o início do julgamento do Bolsonaro e mais 7 em Brasília, onde os contra Bolsonaro acham que ele deve ser julgado e condenado aí a mais de 40 anos por tentativa de golpe de Estado, ideia de dar um golpe de Estado. E os que são contra o Bolsonaro dizem que a justiça está julgando o que não aconteceu, um crime que nem premeditado foi. Ele foi imaginado, né? E aí não houve um tiro, não houve uma arma, não houve nada, e a justiça está julgando a hipótese. Talvez seja um novo campo e um novo caminho da justiça também nesses novos tempos do mundo, né, Silmar? Deixando curto e grosso, porque para nós o que importa mesmo é que pode vir algum revide a mais dos Estados Unidos a questão do tarifaço por conta da questão Bolsonaro. Impressionante como é que as coisas se evoluíram, né? A volta dos que não foram, né? Impressionante. Me Boa, chamou muito. a volta dos que não foram. Está se julgando a hipótese, a hipótese. Daqui a pouco, Então, quando eu era criança, acho que você também, rapidinho para não te atrasar, a gente aprendeu que o pensamento era livre, né? Pensar não era proibido, mesmo que você pensasse as piores coisas, porque ninguém podia censurar o seu pensamento. Agora mudou a coisa de figura. A volta dos que não foram. A legião, como é que é daquele legião daquele perdido lá que o Silvio Luiz gostava de falar? Aquela legião italiana que tinha. Enfim. Bom, que eram os atrapalhados. Vamos lá então. O que temos para hoje? Vamos para o concreto, vai. Já fizemos aqui o alicerce e vamos concretar agora. Davi, o mercado bastante pessimismo geral nos mercados depois dessa volta do feriadão nos Estados Unidos. Ontem foi feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho deles, que é diferente do resto do mundo. O resto do mundo é 1º de maio, Estados Unidos é a primeira segunda-feira de setembro. O mercado voltando hoje com uma tonalidade bastante pessimista. Está caindo tudo. Mercado de commodities, bolsas de valores, bolsas, índice Bovespa na B3 com queda, 0,9%. Bolsas americanas também, o índice Dow Jones estava caindo em torno de 1%, que é bastante, agora há pouco. E o dólar, sim, o dólar subindo lá fora e o dólar aqui dentro acompanhando. O dólar index, que compara a moeda americana com outras moedas fortes, com alta em torno de 0,6%, 0,6% que é bastante. O dólar aqui subindo 0,4%, R$ 5,46. Bovespa cai 0,9%. Mercado de commodities agrícolas também. Mercado bastante pessimista, está caindo tudo hoje. Preocupações com a própria economia americana. O que tem pela frente, muita preocupação com relação ao PIB americano, à saúde da economia e à inflação também nos Estados Unidos. São vários fatores impactando nos mercados. Trigo em Chicago caindo 1,9%, milho também 0,9%, soja cai mais 1,4%,
tem fatores também fundamentalistas aqui, são as boas condições da safra americana, véspera de colheita agora em setembro, está tudo andando bem por lá, portanto, muita soja e milho chegando ao mercado, isso é outro fator de pressão sobre os preços. Algodão também cai 0,3%. Na Bolsa de Nova York temos aí o café despencando, uma correção forte, depois das altas das últimas semanas. Café arábica despencando 4,4%. Robusta em Londres, queda mais forte, ainda 6,8%. Ainda refletindo, é claro, também o tarifaço que impede a chegada de café brasileiro nos Estados Unidos. Açúcar queda de 0,9%, suco laranja também cai 0,8%, e boi também aqui na B3 em São Paulo com queda de 0,1%. Tanto mercados comportamento bastante pessimista nessa terça-feira também, início dos negócios no mercado internacional depois do feriadão nos Estados Unidos. Bom, vamos lá então para alguns outros assuntos, começando pelo PIB. O Produto Interno Bruto, que subiu 0,4% no segundo trimestre desse ano, informações do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou levemente acima do esperado pelo mercado, que estimava expansão de 0,3%. Em valores correntes, a atividade totalizou 3 trilhões e 200 bilhões de reais, alcançando o 16º semestre consecutivo de alta do PIB, o maior patamar da série histórica do IBGE. A agropecuária apresentou retração no período, com variação negativa de 0,1%. A queda foi compensada pela alta nos setores de serviços, 0,6%, e indústria, 0,5%, motivada principalmente pela atividade de indústrias extrativas. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,5%. O consumo do governo recuou 0,6% e os investimentos tiveram queda de 0,2%. Mesmo com o recorde, o resultado representa uma desaceleração em comparação aos 3 primeiros meses do ano, quando a economia cresceu 1,4%, efeito já esperado em decorrência da política monetária restritiva, aponta o IBGE. Bom, Silmar, segue a procissão de Corpus Christi, né? Aquela que o pessoal faz os tapetes de pétalas de flores nas ruas e só o sacerdote e o Cristo caminham pelo meio do tapete. O resto da população vai pela lateral. Segue a procissão. Pois é, Tânia. Bom, o resultado já veio mais ou menos dentro do esperado, um pouquinho melhor até do que o esperado. Já havia a expectativa de uma retração no segundo trimestre, quando se sentiu mais diretamente o peso aí das altas taxas de juros, né, que não pararam de subir. Isso retraiu bastante os investimentos produtivos, ou seja, e a consequência disso, é claro, foi uma certa trava no comportamento da própria economia. Inflação ainda alta, juros extremamente elevados, tudo isso são fatores aí de pressão sobre o comportamento econômico. Então, não havia muita expectativa mais otimista que essa dos 0,3% ou 0,4%. 0,4% foi o índice que acabou saindo até um pouco melhor que a encomenda. Agora, o resultado ainda em relação ao segundo trimestre do ano passado, aí sim, o resultado ainda bastante positivo, 2,2%, porque em relação ao segundo trimestre do ano passado, no comparativo anual, aí sim temos desempenhos, especialmente da agropecuária. A agropecuária com crescimento de 10,1%, houve uma ampla recuperação de vários setores que tiveram um desempenho fraco no ano passado, naquele período, produção menor de soja e de milho, teve seca no Mato Grosso, teve preços muito baixos, e exatamente são setores que estão agora mostrando uma revigorada aqui, o milho subindo nesse comparativo anual 19,9%, soja 14,2%, arroz também, a gente teve uma safra grande de arroz esse ano, 17,7% sobre a safra pequena do ano passado, algodão também 3,1%, e o próprio café também, uma alta de 0,8%. Então, isso ajudou bastante, além do setor de serviços e também da indústria, tiveram desempenho positivo nesse comparativo. Então, o desempenho anual é ainda bastante positivo, embora mostrando claramente uma retração em relação ao primeiro trimestre do ano. Primeiro trimestre com uma alta bastante expressiva e agora com um desempenho bem mais fraco, que são esses 0,4% apontados pelo IBGE no seu levantamento divulgado nesta terça-feira, Tavinho.
Bom, vamos lá então para a previsão para a safra da soja. Também do milho. Primeira safra 25-26, a do milho. Agora para setembro, que segue inalterada a estimativa no relatório da StoneX, empresa global de serviços financeiros. Para a soja, que ainda não começou a ser plantada, espera uma safra recorde, com produtividade de mais de 178 milhões de toneladas. No caso do milho da primeira safra, a estimativa é de uma produção 0,5% maior em volume. O clima precisa ser observado com atenção, pela probabilidade do fenômeno La Niña na primavera, o que pode trazer mais seca para o sul do país, com impactos tanto para a oleaginosa quanto para o cereal. Bem, novos números aí, Silmar, que você me diz da soja e do milho. Bom, são números ainda bastante preliminares, nós estamos bem o plantio nem começou ainda, né? Milho já começando a primeira safra no sul do país, soja vai começar ainda, agora na segunda quinzena de setembro, então são projeções ainda muito preliminares, mas indicando uma tendência, uma certa intenção, digamos assim, de plantio dos produtores. Um pequeno aumento na área de soja, nada muito significativo, os preços não estão muito convidativos para estimular muito aumento em área de plantio, então a expectativa é de uma produtividade um pouco melhor, especialmente no Rio Grande do Sul, que foi o ponto fora da curva aqui na última safra, teve uma queda na produção por questão de falta de chuvas, senão a produção já poderia ter superado 170 milhões de toneladas facilmente. Então agora, basicamente, é uma recuperação daquilo que já poderia ter sido na última safra, 170 e poucos milhões de toneladas, perto de 180 milhões, que seria uma safra praticamente normal, isso se o clima ajudar dessa vez. A perspectiva, em princípio, é positiva. Tem a possibilidade do Laninha aqui acontecer, pode afetar especialmente o sul do país, como é o caso do Rio Grande do Sul, mas um período talvez mais curto do que o normal e com um efeito mais leve sobre o desempenho das lavouras. Essa, pelo menos, é uma expectativa dos analistas por enquanto. Tanto nada muito impactante aqui nas tendências da próxima safra, basicamente uma recuperação do que já poderia ter acontecido na última. Milho, o pessoal do milho está muito, o produtor de milho está muito desanimado, o preço está muito ruim, portanto nada vai acontecer de muito significativo em termos de aumento de área de plantio. Praticamente uma estabilidade na produção, com redução de áreas, inclusive em algumas regiões do país, particularmente no sul, por conta de preços muito baixos. No Rio Grande do Sul, aqui a tendência é de uma safra normal de milho, até com um pequeno aumento, porque o produtor aqui do Rio Grande do Sul não tem segunda safra. Então é só a primeira, tem que apostar tudo nessa primeira safra. Está faltando milho no estado, que é um grande consumidor de milho. Pode ser, portanto, uma exceção em termos de aumento de área. Mas, de resto, muito desânimo do produtor no Paraná e outros estados com relação, pelo menos, a essa primeira safra, por conta dos preços muito baixos, Tavinho. Bem, dessa possibilidade aí de um laninha talvez não tão forte que possa aparecer, porque essa foi uma tendência aí das últimas semanas. Depois eu vou até perguntar para o Guilherme na meteorologia da Climatempo, porque é uma tendência que não se verificava até uns 2 meses atrás. Era uma análise mais para uma estabilidade, uma neutralidade. Agora, de algumas 3 semanas para cá, os analistas do tempo, né, os meteorologistas, começam a cogitar aí um pequeno laninha, talvez aí já a partir desse setembro. Daqui a pouquinho o Guilherme traz a informação para a gente. Vamos falar do seu arroz aí no Rio Grande do Sul, porque a Conab anunciou no Rio Grande do Sul um valor total de 300 milhões de reais para operações de contratos de opção de venda. Os contratos garantem a compra de aproximadamente 200 mil toneladas da safra 25-26. A medida pretende beneficiar principalmente os gaúchos, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz no Brasil. O contrato funciona como um seguro de preços e o agricultor garante o direito, e não a obrigação, de vender o cereal ao governo por um valor previamente fixado, para a formação de estoques públicos. Bom, formação de estoque público, garantia de preço para o consumidor que não é obrigado a vender para o governo, está aí uma boa medida aí, ajudando os produtores de arroz no seu Rio Grande do Sul. Anunciada ontem aqui na Expo Inter, a grande feira que acontece aqui na Grande Porto Alegre essa semana, pelo presidente da Conab, Edgar Preto, profissional gaúcho, ele é daqui. A piada que corre é que por que essa compra é para a próxima safra e não para a atual, que está com excesso de estoques aqui, com preço extremamente baixo.
Bom, a justificativa do Edgar Preto é clara, para estimular o produtor a seguir plantando na próxima safra, embora a expectativa realmente dos produtores é ter uma forte redução da área, porque o preço não compensa. Então, agora se lançou essa possibilidade de um leilão, compra de até de 200 mil toneladas da próxima safra, que vai ser colhida a partir de março do ano que vem. Piada que corre, que fala, Edgar Preto é candidato a governador do estado no ano que vem, as eleições são no ano que vem, portanto, jogou lá para essa esquinha lá para frente, lá para ajudar na sua campanha, possivelmente, a concorrer ao Palácio Piratini no ano que vem. Essa piada que correu ontem durante a Expo Inter. A justificativa realmente é de uma necessidade de estimular o produtor a não reduzir demais, porque não vai se evitar uma redução na área. Está muito ruim a situação, mas evitar uma redução muito grande. Então, tem essa isca lá na frente, o governo garante a compra lá de 200 mil toneladas, lá por março, abril do ano que vem, o produtor não deixar de plantar e talvez segurar um pouquinho a queda no preço, que é muito forte, Davi. Essa piada que circulou então ontem pela Expo Inter, o Valteno de Oliveira trouxe a informação para a gente aqui durante o boletim dele, ele que está cobrindo a Expo Inter para o nosso Terra Viva e para o AgroMais. A piada é boa, e aí eu vou fazer uma outra. Se a gente pode julgar a volta dos que não foram, ou seja, a volta dos que não saíram do lugar, por que é que também não se pode fazer já uma garantia para uma safra que nem sei como é que vai ser no ano que vem? Tá tudo na mesma sabedoria, futurologia e sinais dos novos tempos. Está aí. Está feito, Silmar. Bom, é a conclusão que a gente chega, porque, sei lá. Bom, vamos lá. Você volta amanhã, então. Porque lá o resultado já está cravado. É 5-0, se não for, vai ser 4-1. Não dá nem para fazer aposta. Né? Bookmaker não aceita aposta. Não aceita. Aceita 5-0 ao contrário, 3-2 ao contrário. Aí o bookmaker. Agora, 5-0 e 4-1, a casa de apostas não aceita. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Davi. Boa tarde para você e toda a equipe aí. Até amanhã. Até amanhã.